forte sou. Diga ao pobre, rico sou. Diga ao cego, posso ver. É o que Deus tem feito em mim. Diga ao fraco, forte sou. Diga ao pobre, rico sou. Diga ao cego, posso ver. É o que Deus tem feito em mim. Neste rio já mergulhei, dos meus pecados me livrei, pois da fonte que vem do céu vem o amor do meu Salvador. Das fundas águas levantarei para os braços do meu Deus, a salvação eu cantarei. Jesus Cristo me livrou. Aleluia! Jesus Cristo reviveu. Jesus Cristo reviveu.
Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando a todos, que o Senhor Jesus possa continuar derramando as ricas bênçãos na vida de cada um de nós. Creio que Deus nos dará um bom tempo nesta noite. Que Deus continue abençoando o pastor Josimar, toda a família, Leide. O Senhor Jesus continue abençoando vocês aí em Feira de Santana, Bahia. É um prazer ter vocês conosco assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão Tiniel, também a irmã Jennifer, que Deus continue abençoando. E também, desde já justificando a ausência de uma Vantusa, ela precisou de ir para a casa da irmã Daiane, e ela nos notificou que por esse motivo ela não conseguiu voltar, mas está conosco também, participando aqui em espírito. E creio que Deus honra a nossa atitude quando você não pode vir à igreja, mas pelo menos você dá honra de participar conosco, por este meio. Senhor Jesus abençoe a irmã Rosigrei também. Deus abençoe ela. Estaremos em oração a favor da irmã Rosigrei, para que Deus continue abençoando a nossa irmã. E também a irmã Tatiana, eu peço que os irmãos orem por ela. Ela teve um resfriado forte, e esse resfriado acabou que não deixou ela estar conosco nesta noite. Mas aqui estamos nós, eu, a Mariana, no nosso posto do dever, e cremos que Deus nos dará um bom tempo nesta noite. Amém? Nós somos criadores de atmosfera. Você é o culto, você é o adorador, e você saiu da sua casa e veio até aqui para oferecer o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Amém? Glória a Deus. E creio que Deus nos dará um bom tempo nesta noite. Eu convidarei os irmãos que podem se colocar em pé. Vamos ter uma palavra de oração. Já tivemos aqui este hino, meu pastor Walter Borges cantando Hosana. É um hino que fala muito na nossa alma. E o Senhor Jesus Cristo, Ele é glorificado com os belos hinos, os belos louvores. Amém? Vamos orar. Oremos ao Senhor. Aleluia. Vamos entrar no espírito do culto, as crianças, para que o Espírito Santo possa se manifestar no nosso meio. Jesus está aqui. Ele disse que estaria conosco se nós reuníssemos em seu nome. E Ele não falou quantidade grande, Ele falou se tivesse 2 ou 3 no nome dele reunido, Ele estaria. Então Ele está aqui. Então a nossa reverência, o nosso respeito para com a palavra, Ele nos abençoará com a sua presença aqui. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor ter me trazido até aqui em segurança. E para mim é uma alegria poder estar aqui na casa do Senhor. Como diz o teu profeta, é uma alegria vir à casa do Senhor. No sermão há sempre presente água da rocha. E é uma alegria poder estar aqui para cultuar, oferecer o meu louvor, o meu sacrifício vivo, santo, através da redenção, através do Calvário, ao Senhor. O Senhor é o único Pai que é digno de toda honra e de toda glória. Todo louvor, todo culto aqui é para o Senhor. E queremos, Pai, pedir perdão de nossas fraquezas, de nossas debilidades, e pedir a direção do Senhor nesta noite, que o Senhor possa ter liberdade em nosso meio, que os enfermos possam ser curados, os que estão desanimados possam ser animados, Pai, e que o Senhor possa mais uma vez se manifestar através do sobrenatural que está aqui. Eu creio, Senhor,
no batismo com o Espírito Santo na alma de cada um. Eu creio na mudança, na transformação. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor tenha toda a liberdade, faça o que o Senhor deseja fazer conosco nesta noite, Pai. Faça a tua vontade, cumpra o teu querer, toma o controle de cada um de nós presentes, os irmãos que estão à distância, que teu Espírito Santo possa se manifestar e que possamos sair daqui com desejo de ser mais cristãos. Toma-nos em tuas mãos, é a minha oração, é o meu pedido, e nós abrimos este culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Vamos, irmãos, cantar os hinos. Hoje nós não temos aqui o teclado, como já disse, devido à irmã Tatiane não estar, mas vamos louvar o Senhor Jesus Cristo com o hino 292. Eu peço que os irmãos me ajudem. Amém? 292. O fim vem. Aleluia. Quando o céu azul é lindo, se ouvir os redimidos, é o grande dia do Senhor. A luz branca dourada vai ficando desmaiada, de tão grande que é o rumor. Todos, vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Quando a lua vermelhar e o sol não mais brilhar, é a hora da tribulação, e o céu vai se acabando e as estrelas derrubando, é o fim de toda a criação. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Fica escuro no momento e levanta os lamentos, relembrando que Jesus falou. Se ouvir o ranger de dentes daqueles que não são crentes, todos para a perdição marcharão. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Aparece no momento o sinal do firmamento, todos os olhos o contemplarão, e os homens vão correndo, nas cavernas se escondendo, mas a morte deles fugirá. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Amém? Você crê nisso? O fim vai chegando, está perto. Só que tem uma coisa: antes deste fim, a noiva, os filhos e filhas de Deus,
redimidos pelo sangue de Jesus, os eleitos serão arrebatados. Porque esses céus e terra que agora vemos estão como tesouro por causa do pecado, reservado para a destruição com fogo. Porque Deus odeia o pecado, Ele ama o pecador arrependido, salva o pecador, transforma o pecador, mas o pecado Deus não ama. Por isso que Deus vai ter que acabar com isso. E o maior pecado que nós sabemos que existe é Satanás, o criador da incredulidade. Porque o pecado é incredulidade na palavra da hora. Amém? Amém. Então vamos lá ao próximo hino e depois nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Aleluia. Vamos cantar o hino 321. Aleluia. 321. São hinos maravilhosos que a gente adora ao Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim. Amém? Amém. São Mateus 11:28. Jesus disse: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Então Ele tem alívio para nós. Vamos adorar o Senhor com este hino. Aleluia. Tua alma está ferida, magoado o coração, a tristeza já se apoderou de ti. Isso. Vamos começar de novo, irmãos, que eu estou no mesmo tom do outro hino. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou misturando a letra, a música do outro hino com esse daqui. Amém? Glória a Deus. Tua alma está ferida, magoado o coração, a tristeza já se apoderou de ti. Escuta, meu amigo, Jesus vos fala assim: ó cansado e oprimido, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Desperta tu que dormis, a fé traz a esperança, já raiou um novo dia em seu favor. Lembra que Deus é amor, Jesus vos fala assim: ó cansado e oprimido, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Se creres, meu amigo, terás a salvação, plena paz inundará teu coração. Escuta a voz de Cristo, Jesus te fala assim: ó cansado e oprimido, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Conseguimos aqui lembrar, né, da melodia do hino. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, irmãos. Irmão Giovanildo, faça isso para nós. Aleluia!
Amém, irmãos? Nós vamos ter os pedidos de oração agora e também agradecer a Deus, pela vida de cada um. E creio que Deus já te abençoou. Você é abençoado, viu, irmão? Você não vem aqui para ser abençoado, você vem aqui porque você é abençoado. Deus te abençoa, aí você é grato, aí você vem fazer o quê? Adorá-lo. Esse lugar aqui é lugar para as pessoas gratas. Você vem à igreja porque você é grato por tudo que Jesus já fez por você. Ele já fez tudo por você. O que você tem que fazer é o quê? Só agradecer. Amém? Só agradecer. Então nós vamos orar a favor dos pedidos de oração e depois nós teremos a parte com as crianças, aqueles que vão participar, louvar a Deus. E creio que vai ser muito bom, a participação. Sempre eu digo aos pais, eu tenho falado isso para a irmã Tatiana em casa, para ela dedicar tempo para as meninas lá, Lá em casa eu estou com 3, Eu estou com a Mariana, a Angelina e a Maia, que é a netinha, que está conosco também esse final de semana, e tem sido uma bênção para nós ali. E eu peço aos pais, invista nos seus filhos, invista, dê Deus a eles, para que eles cresçam amando o Senhor Jesus Cristo, para que você lá na frente não pague o preço de ver o seu filho se perdendo por sua culpa, sendo pai e mãe, porque a responsabilidade de ensinar o menino no caminho que deve andar é do pai e da mãe, porque a criança não pediu para vir a esta dimensão. Quem trouxe foi o pai e a mãe através do fruto, do amor, do relacionamento de ambos, trouxe as crianças. Então vamos fazer de tudo, vamos dar nossa vida, assim como Jesus deu a vida dele por nós, vamos dar nossa vida para os nossos filhos, como o pai e a mãe dá a vida para os seus filhos, o pai trabalhando, dando bom exemplo, a mãe sendo aquela boa mãe dentro de casa, ensinando as crianças o caminho que deve andar, e assim a harmonia do pai com a mãe, os filhos aprendem o caminho de Deus e você fica livre do juízo da condenação. Amém? Então vamos orar, e lembrando dos pedidos de oração, como eu disse aqui, irmã Rose Grey, lembrar dela, não esquecer da nossa irmã, também o irmão Roberto Pires, irmã Maria José, e os demais nomes que eu sempre faço menção, irmã Maria das Graças Mingote, irmã Irene, irmã Aparecida, e hoje incluir a irmã Tatiane, para que Deus possa dar força para ela vencer nessa gripe forte. Eu creio que já ela não vai ter mais nada, Eu creio que já ela estará livre, Amém. Não esquecendo também de orar, para a irmã Valquíria também, pela saúde dela, para que Deus possa abençoar a nossa irmã Valquíria, que Deus possa continuar dando força para ela, irmão Osvaldo, toda a família que precisa das nossas orações. E o levantar de mão de cada um de nós, irmãos, mesmo aí na internet, o teu levantar de mão, o profeta nos ensina, fará conhecido a Deus a tua necessidade. Então você pensa, você intercede na hora da oração, orando uns pelos outros. Neste momento, a oração pela fé feita por um justo pode ir muito em seus efeitos, e nós somos justos pela justiça de Jesus no Calvário, que nos justificou. Amém? Então vamos orar. Levante sua mão. Pai, eu levanto as minhas mãos a favor dos pedidos de oração de meus irmãos, e os meus irmãos também levantam suas mãos ao meu favor, da minha família, e nós orando uns pelos outros, Pai, e nós cremos no sobrenatural, nós cremos que o Senhor é o Deus que está cuidando de tudo, e que nada acontece de surpresa para o Senhor. O Senhor é o Deus que não é surpreendido com nada, porque o Senhor conhece o fim. Antes mesmo dele acontecer, o Senhor já viu tudo, porque o Senhor é um Deus que tudo conhece e que tudo vê. O Senhor é um Deus onipotente, onipresente e onisciente, e nós cremos, Pai, que tudo está em tuas mãos, e que o Senhor é glorificado em tudo. Pai, eu entrego em tuas mãos. Os enfermos sejam curados, Pai. Aqueles que precisam de libertação, em o nome do Senhor Jesus Cristo, sejam libertos. Pai, toma, ó Deus, cada um em tuas mãos as necessidades, soluções de problemas, Pai.
aquilo que está amarrado, aquilo que as portas estão fechadas. Senhor, o Senhor é o Deus que pode abrir porta onde não tem porta. Mas primeiro queremos a tua vontade. Seja feita a tua vontade na nossa vida, Pai, assim na terra como no céu. Nós cremos assim, Pai. E o Senhor disse que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E o Senhor também disse: tudo que desligardes aqui será desligado lá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos estar ligados na tua palavra, ligado na fé, no amor, na comunhão uns para com os outros, para que o teu sangue nos lave e purifica de todo pecado. Aceita os pedidos de oração e também as ofertas, os dízimos que os irmãos trouxeram à casa do Senhor. Pai, eles foram abençoados lá com os seus trabalhos, eles receberam a bênção e eles estão reconhecendo, Pai. Pai, multiplique cada dia mais, não deixe faltar o trabalho, a saúde, o pão de cada dia. Repreenda o devorador na vida dos meus irmãos. Eu oro a favor de cada um, Pai, lembrando também dos pródigos, daqueles que estão parados, daqueles que não estão vindo, Senhor. Tenha misericórdia da alma de cada um. São preciosos irmãos, nós temos saudades, Pai, de cada um deles. Eu lembro de cada um nesta hora. Levanto minhas mãos, Pai, porque eu sei que nenhum pródigo se perderá, o Senhor nos trará para o retiro. Eu oro e levanto minhas mãos, Pai, a favor de cada um. Aceita a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos dar sequência, mas antes, porém, eu quero dizer para os irmãos que chegou 3 mensagens novas e eu acabei deixando 2 e trouxe uma. Eu deveria já ter trazido elas, mas na semana que vem eu estarei trazendo. São 3 mensagens, inclusive eu tenho pregado alguns cultos ali em Bandeira do Sul, usando a mensagem coisas que no princípio não foi assim. Que mensagem tremenda! Deus nos abençoou poderosamente nos cultos que nós tivemos aí com esta mensagem. E também chegou o lavando os pés de Jesus. São mensagens maravilhosas, poderosas. E agora para nós chegou ontem, eu creio que foi ontem ou antes de ontem, eu creio que foi antes de ontem, foi na quinta-feira, chegou para nós. Eu estou muito feliz por essa mensagem. Cada uma que chega, cada uma que é traduzida, tanto pelas gráficas, que trabalham para que essa mensagem chegue na mão do eleito, na nossa língua, ou também pelas gravações da Voz de Deus, quando é atualizada uma nova mensagem no tablet Ágape. E peço aos irmãos que têm um tablet, não deixe guardado, use, põe a Voz de Deus para você ouvir, ouça uma mensagem, ali tem mais de 100 mensagens, termina aquela, você começa a outra. Você pode começar desde a primeira de 47, que é a deidade de Jesus Cristo. Você começa nela, é curtinha, aí você vai ali na parte simultânea, aí tem a voz do Mombrana, mas a voz do português, que é a interpretação para nós, ela será simultaneamente. Então você vai ouvir o inglês do profeta pregando bem baixinho e a voz do irmão Silas, na nossa linguagem, no português, e a gente é abençoado. Então você pode começar na primeira e ir até a última. Você não perde por ouvir a voz de Deus. Se tem uma coisa que eu não quero ficar devendo para cada irmão e irmã, é essa mensagem aqui. Desde quando, irmãos, eu criei nessa mensagem, eu não fico sem receber nenhum. Eu pago o valor, o preço, e Deus tem me honrado. Deus não tem deixado faltar as ofertas para que eu enviasse, para ali, tanto para os crentes da Bíblia, quanto para a palavra original, quanto para também a gente tem Neumo Hércules trabalhando também, editora Mensagem e a Voz de Deus. A gente sempre que pode, a gente faz a nossa parte, e Deus tem abençoado isso, E quando a gente não pode, a gente sabe que outros irmãos que Deus abençoou faz isso chega gratuitamente na nossa mão. Então a tua oferta, o teu dízimo é para isso, é para a causa do Senhor, é para que haja alimento aqui, para você chegar aqui e ter comida com abundância, amém? Então chegou para nós aqui o tema, o véu interior. Essa mensagem é tremenda. Eu creio que os irmãos já têm a mensagem véu adentro, mais antiga. Eu creio que lá para trás eu distribuí, véu adentro. Essa daqui é o mesmo tema, o véu interior,
a mensagem Véu Adentro, eu tenho ela aqui, eu até trouxe ela, fiz a comparação, que eu sempre faço isso. Mensagem Véu Adentro, ela foi pregada no dia 1º de janeiro de 1956. Essa daqui, que é o mesmo tema, o véu interior, foi pregado mais no final do mês, no sábado, 21 de janeiro de 1956. Essa daqui foi pregada em Chicago, nos Estados Unidos, e essa daqui foi pregado em Jeffersonville, nos Estados Unidos. Então, são 2 sermões, né? Esse aqui é mais antigo, já tem mais de 20 anos que já foi traduzido para nós, e nós agora recebemos esse novo aqui, o véu interior. Aqui fala da arca, né? E isso é muito importante para nós, amém? Então está à disposição para cada irmão levar a sua. Não é para guardar, é para você ler e meditar, ter ali em sua casa, né, a sua estante guardadinho, não deixar jogado para as crianças, né, rabiscar ou rasgar, né? Então você tenha carinho com essas mensagens, tenha amor. Eu tenho mensagem, irmãos, de mais de 20 anos, tem mensagem de 40 anos, tem mensagem de 50 anos que estão novas, que eu ganhei de presente e guardo. Tem mensagem de 50 anos lá em casa que foi traduzida, das primeiras, estão lá em casa conservadas. Bíblias, eu tenho Bíblia de mais de 70 anos que eu ganhei, estão guardadas lá em casa. Então tenha zelo com as coisas de Deus, tenha zelo, porque Deus honra quando a gente dá valor nas sagradas letras, amém? Então está aqui à disposição para todos os irmãos levar, amém? Então vamos lá. Nós temos aqui a irmã Isabelle, que vai ler, né? Ela vai ler um versículo, né? Alguns versículos da palavra de Deus. Temos o nosso pregador, que é o Bom Mateus, né? O Bom Mateus está no banheiro, já ele vem, ele também vai ler, né? Hoje vai ler também, né? Que é o nosso companheiro aqui. E temos as mocinhas aí, vai cantar, né? A Luna e a Manu, né? E que bênção, né? Então vocês, vem as pequenininhas já aqui para cantar, né? E você já fica ali na frente. Nós estamos sentindo saudade das outras pequenas, né? Da Luísa, do Luiz, da Mariana, né? Ou a Mariana está aí, né? Cadê a Mariana para cantar? Ela está correndo de cantar, né? Não pode deixar de cantar, tem que louvar a Deus, né? Louvar a Deus, né? Sem teclado, tem que fazer igual o papai, cantar para Jesus, né? Louvar a Jesus, amém? Então vamos aqui agora passar para essa parte tão maravilhosa, e depois nós vamos passar para a parte da mensagem, a estatura do varão perfeito. Os irmãos que querem acompanhar, nós paramos no parágrafo 119, vamos continuar e será uma bênção, amém? O parágrafo é da editora Mensagem. Eu estou ouvindo da voz de Deus, mas acompanhando com a mensagem editora Mensagem, a estatura de um varão perfeito, amém? Então vamos agora com a parte com as crianças. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. A mamãe ajuda, né? Amém, glória a Deus, amém, aleluia. Amém, louvado seja Deus, amém, glória a Deus, amém, amém, amém. Aí vocês vêm agora para os demais vir, né? Então, irmão Mateus, venha para você fazer essa parte tão boa, né? Que é ler a palavra, e a irmã Isabela, né? Isso, vem aqui para ler a palavra do Senhor, aleluia. Pode ler bem forte, né? Ler a palavra bem forte, não precisa ler devagar e bem forte, amém?
Salmo 23, amém. Bem forte. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guie-me mansamente, águas tranquilas, refrigera a minha alma, guie pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que o Andasse pelo vale da sombra da morte, não mantarei o mal algum, porque tu estás comigo. Amém. A tua vara e o teu cajado, o teu consolando. me consola. A tua vara, repete, a tua vara E e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguiram. Amém. Todos os dias da minha vida. Amém. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, amém. Parabéns, né? Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos ver, irmã Isabela. João 8:25. Amém. Diga-nos quem é você. Exigiram eles. Jesus respondeu: eu sou aquele que sempre disse que é. Amém. Eu poderia julgar vocês por muitas coisas, ensinar-lhes muitas coisas, mas não farei isso, porque digo apenas o que ouvi daquele que me enviou. Amém. Porém ninguém entendeu o que ele estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então perceberão que eu sou o que não tenho falado a respeito das minhas próprias ideias, mas pelo contrário, falo exatamente o que o Pai me ensinou. Amém. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, porque Amém. sempre faço coisas que lhe agradam. Amém. Quando Jesus disse isso, muitos crerem nele, e Jesus falou aos judeus que crerem nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se fortaleceram na minha palavra, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém. Parabéns, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Então vamos agora ao sermão A Estatura de um Varão Perfeito. Aqui está o quadro, né? Aqui está o banner, né? Melhor dizendo. E nós vamos ouvir dentro desse tema tão sagrado, tão maravilhoso, a voz do profeta de Deus que nos prepara para o arrebatamento. Amém? Vocês amam ouvir a voz de Deus? Eu amo ouvir a voz de Deus, irmãos. A voz de Deus é a voz do Espírito Santo, que a palavra entrou dentro do vaso de Deus e o vaso de Deus falou a palavra. Essa é a voz de Deus, que ecoou dos lábios do ungido servo de Deus, o nosso profeta. A estatura de um varão perfeito. Posso pôr minha fé em nada mais se fosse pôr na igreja. Em que igreja? Porém, católica, luterana, metodista, batista, pentecostais, onde eu poria, não sei, todas elas confundem e tudo mais, torcem línguas e tudo mais, mas quando ponho minha fé em sua palavra, está ancorada, ninguém a interpreta que é assim, diz o Senhor, e eu creio nisso. Aí está a base. Bem, Um excelente médico aqui na cidade, amigo meu, Dr. Serra Der, fomos garotos, quando crescemos juntos. Vocês conhecem Serra, ele decidiu, depois que aquela visão veio, disse onde construiria suas instalações, a aparência teria. Agora, vá lá qualquer hora, pergunte-lhe se não é verdade. 2 ou 3 anos antes que acontecesse, eu disse que onde seria. Eu disse: você irá ocupar quase todo esse quarteirão. Uma coisa entre ele e aquilo, que é o local de reabilitação do Dr. Adair, tem o resto, ele é farmacêutico. O Dr. Adair, Sam, ocupou aquilo exatamente
pela visão, onde um lugar disse, nem mesmo pode ser tocado por 25 anos, está no tribunal. Eu disse, doutor, o Senhor lhe deu isso por causa da sua humildade. Eu não sou bom, você é uma tartaruga, você tem uma casca de lá de fora, uma crosta para a qual você vê seus amigos, mas dentro você é um bom sujeito, sai dessa casca. Eu disse, Deus lhe dá isso. Ele disse, eu nunca verei de você dele, mas terei de duvidar. Vá para o seu consultório. E assim ele foi. Na manhã seguinte ele ligou, disse, estou morrendo de frio. Disse, o que há? Era por volta de julho. O que há? Vá. Ele disse, já comprei o lugar dele. Uma reunião ontem à noite em Boston e comprei o lugar. Disse, eu lhe disse. Eu estive conversando com ele quando a arma explodiu no rosto. Disse, eu creio que contei isso a 1000 pessoas que vinham aqui, que foi isso. Agora, quando Deus fala alguma coisa, tem que acontecer. Amém. Noite, alguns amigos vieram, tinham ouvido contar essa visão sobre o caribu de chifre, 42 polegadas, um chupaco, um grisalho, não sei quantas pessoas vieram, caso querem ver isso. Eu disse, aqui é a fita métrica, põe no chifre. Eu vi isso ser dito antes que acontecesse, porque quando Deus diz alguma coisa, tem que acontecer. Amém. Esse é o motivo, está baseado. Agora, aqui é só o plano de salvação. Amém. Então, se a sua visão aconteceu perfeitamente, exatamente da maneira que diz que acontece, e essa igreja aqui sabe que é isso mesmo, então, que me diz a sua palavra. Está vendo? Isso é mais confiável que a visão. Se a visão não fala conforme a palavra, então a visão está errada, mas é a palavra primeiro, porque é a palavra de Deus. Está vendo? Assim, ele presente falou, isso aqui fez se cumprir isso no Canadá. Amém. Veja, ele é o presente. Muito bem. Primeiro você tem que nascer de novo, então quando nasce de novo, tem fé, crê na palavra. Amém. Até nascer de novo, você argumentará contra ela. Se você só é religiosamente inclinado, tem um pequeno conhecimento humano do que deve agir certo, nunca terá condições de concordar contra a palavra de Deus, nunca fará. Você tem que nascer de novo. Nascer de novo produz fé. Amém. Então depois que se recebe fé aqui, então você apenas está em posição de crescer. Amém. Agora muitas pessoas vão no altar e oram e dizem, Senhor, perdoa-me, uma grande experiência de santificação vem sobre elas. E então você se regozija ao altar, gritando, volta e diz, bendito seja Deus, eu tenho. Você só chegou ao ponto em que pode aparecer, você não fez nada mais. A única coisa que fez foi lançar o fundamento. Agora você vai edificar uma casa e despeja o fundamento. Diz, rapaz, eu tenho. Agora você tem um fundamento sobre o qual edificar a casa. Agora você tem de edificar uma casa. Agora, aí é onde a pessoa entra. Esta manhã, vamos falar a respeito. Agora, muito bem, uma casa, este fundamento é primeiro. Qual é o fundamento do cristianismo? Fé na palavra. Amém. Esse é o fundamento. Então você começa a crescer, então você inicia, começa a acrescentar esse fundamento. Agora, edificando uma casa, você conhece os pilares, tudo mais, deles, carpinteiros, empreiteiros, poderíamos dizer como você edifica a casa, mas vamos dizer como edificar a casa espiritual. Onde Deus possa morar, Ele quer morar em você, tomar você como para Ele próprio, quer que você seja refletindo, melhor dizendo, o seu ser. Amém. Você sabe, no tempo antigo, quando fazia um ouro, tinha um fundidor que queimava e eles costumavam bater o ouro até os sedimentos saírem, o ferro, o cobre, as coisas assim saírem, batendo, virado, batendo. Eles faziam isso, batendo o ouro e bate. E sabe que eles sabiam que o ferro tinha saído e toda a sujeira das demais, a história, como eles sabiam, quando aquele que estava batendo podia ver seu próprio reflexo, como um espelho, e estava limpo e puro, bastante refletia a batedura. É assim que Deus faz. Ele toma o ouro que encontrou na terra e bate, então o Espírito Santo vira, batendo, bate, até que ele receba, possa ver o seu reflexo. Isso que devemos fazer, refletir o Filho de Deus. E agora devemos fazer a sua obra. Ele disse, aquele que crê em mim, João 14:7, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Você está começando a refletir as obras de Cristo. Mas tantos em nós tentamos fazer as obras de Cristo antes do reflexo de Cristo. É verdade. Agora isso é o problema. Encontramos essas coisas acontecendo. Você sabe disso, sei disso. Sabemos estes que tropeçam ao longo da estrada. Encontramos nossos sucata de ministros cristãos empijados ao longo da estrada porque não entraram certo nisso. E é por isso que estou aqui esta manhã
manhã para tentar ensinar esta pequena igreja e a mim mesmo como podemos tornar a morada do Deus vivo. Amém. Quantos querem ser a morada do Deus vivo? Aleluia. Agora, eis aqui o que fazemos. O que fazemos? Qual é a primeira coisa? Ter fé e nascer de novo. Isso é lançar o fundamento. Amém. Depois que lançamos o fundamento, em segundo lugar, você acrescenta o seu fundamento. Acrescentar a vossa fé. Pedro disse aqui, acrescentar primeiro você tem fé. Então acrescenta virtude à sua fé. Amém? Amém. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Nós fomos até o parágrafo 143. Amém? Então vamos agora para a nossa meditação nesta noite. Experiências espirituais. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando poderosamente. Creio que Deus tem falado poderosamente em nossos corações. Creio que o Espírito Santo tem se manifestado poderosamente em nossa alma, porque Ele está aqui presente, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler a Bíblia, irmãos, em Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. E nesta noite nós vamos usar a mensagem Experiências Espirituais. Ou melhor, o tema é primeiras experiências espirituais. Amém? Primeiras experiências espirituais que nós vamos usar nesta noite, e cremos que Deus nos dará um bom tempo, um tempo abençoado nesta noite. Amém? Jeremias capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A internet parece que deu um pequeno problema e os irmãos talvez não vai conseguir participar. Eu tentei mudar aqui um pouquinho e parece que não está dando certo. Creio que tudo contribui para o bem, né, daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos colocar de pé Jeremias capítulo 1.
A escritura desta mensagem está bem aqui no começo, no parágrafo 13. Os irmãos que desejam acompanhar, primeiras experiências espirituais. É um tema muito sobrenatural. Eu estarei pregando essa mensagem. Os irmãos quiserem trazê-la, quem quiser acompanhar, tem 3 aqui, dessas mensagens já foi distribuída para todos os irmãos. Quem deseja pode pegar, e os irmãos podem acompanhar com a Bíblia, a escritura, que é Jeremias, é o capítulo 1. E nós vamos ler os primeiros versos aqui, e creio que vamos ser muito abençoados com essa escritura. O profeta, ele disse, versículo 4 e 5 do capítulo 1. Amém? Aqui escrito está: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Amém? E as nações te dei por profeta. Vamos ler o 6 também? Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Vamos até aqui. Pai bendito, a tua palavra é a verdade, e nós sabemos que não há nada maior do que ela. Pode passar tudo aqui que está nessa dimensão, e nós sabemos que pode passar tudo também que está nas demais dimensões, mas a tua palavra, ela nunca há de passar, porque a tua palavra é a verdade, e o Senhor vela por cada palavra escrita que saiu da boca do Senhor e veio a cada mensageiro. Então, Pai, agora eu vou servir o pão para os meus irmãos e quero alimentar-me também com eles. Então toma-me em tuas mãos e me ajuda, Senhor, com esse tema tão tremendo e profundo nesta noite. Em nome do Senhor Jesus é a minha oração. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós vamos tomar aqui essa mensagem, que ela é tremenda, Eu passei a tarde toda ouvindo, e creio que Deus falou poderosamente em meu coração a hora que eu estava ouvindo essa mensagem, e creio que o Espírito Santo falará mais ainda nesta noite. Creio que Deus nos dará um bom tempo. Amém? Eu vou começar aqui no princípio. A partir da leitura, eu quero que os irmãos observem algo aqui. O parágrafo 14. Os irmãos abram aí no parágrafo 14.
profeta vai nos dizer aqui algo poderoso, algo profundo. Depois que ele deu essa leitura, ele vai nos falar aqui isso daqui. Agora, a razão pela qual li isso, vejam o que eu quero. Então, não estou pregando, só quero explicar algo, e quero que todos vocês tentem me dar toda a sua atenção. Só quero explicar algo, se puderem. E agora lembre-se, especialmente para estes ministros aqui. Então existiam muitos pregadores, ministros na igreja ali nesse tempo. Posso estar errado nessas coisas. Se estiver, estou errado sem saber. Compreendem? Eu não sei de nenhuma outra coisa. E a única coisa que eu sei pelas Escrituras veio a mim diretamente por revelação. Isso aqui que eu gostei muito a hora que eu estava ouvindo. A única coisa que ele sabia era por revelação. E se tem uma coisa que tem vantagem, que tem valor de Deus na nossa vida, é quando aquilo é revelado na nossa alma, no nosso coração. Amém? Então ele era uma pessoa simples, não tinha muita formação intelectual, teologia, faculdade, nada disso. Mas ele tinha a revelação do Espírito Santo a ele. É o que nós temos que buscar, irmãos. Cada dia é a revelação do Espírito Santo. Por isso que a gente vê as pessoas hoje todas confundidas. As pessoas não sabem o que é, não sabem onde firmar, não param em nenhuma igreja. Hoje está aqui, amanhã está ali, aqui está bom, aqui está ruim. E fica. São pessoas que não têm posicionamento, que não recebeu revelação. Quem recebe revelação, irmãos, não é levado por qualquer vento de doutrina. Não é levado por qualquer coisa, ainda que você tenha suas fraquezas na carne, mas a tua alma não tem fraqueza, a tua alma crê e é firmada naquilo. Ninguém te engana, ninguém te leva para um caminho diferente daquilo que Deus te revelou, que é a palavra da maneira que ela está escrita. Isso aqui eu gostei muito, vale a pena nós pararmos aqui e comentar. Veja isso daqui. Eu não sei de nenhuma outra coisa, e a única coisa que eu sei pelas Escrituras veio a mim direto por revelação. Vê? O que quer dizer? Entendem? Portanto, é assim que o único modo que eu conheço. E se não estiver de acordo com o modo que vocês creem, eu lhes peço como meus irmãos e minhas irmãs. Olha a educação aqui. Educação cristã. O cristão, ele é educado. O verdadeiro pastor, ele é educado com os irmãos, com as irmãs, mesmo que não creia do jeito que ele crê. Mas ele é educado com as pessoas. Se tem uma coisa que nós temos que ser, irmão, mesmo que a pessoa lá de fora não crê do jeito que você crê, você não deve tratar ela com falta de educação. Você tem que ser uma luz para ela, você tem que tratá-la bem, porque através do teu tratamento você pode ganhá-la, porque ela vai sentir sede de ver o Espírito Santo em você, ela vai querer beber dessa água, comer desse alimento. Veja, e se não estiver de acordo com o modo que vocês creem, eu lhes peço como meus irmãos, minhas irmãs, que não discutam comigo, mas que me suportem.
se todos os irmãos parassem e ouvissem isso daqui, não teria tanto problemas como a gente vê que acontece e que já aconteceu. Ter paciência com o pregador, ter paciência com o pastor. Ele é humilde, ele é humano como todos. Não é um super-homem, não. O super-homem é Jesus Cristo. O perfeito é Jesus Cristo. Veja isso. Que não discutam comigo, mas que me suportem, pois eu sou o mais fraco. Veja a posição que ele colocou. Eu sou quem? O mais fraco, o menor de todos. Isso aqui é tremendo. A hora que eu estava ouvindo isso daqui, e orem por mim, para que Deus me guie para a luz. Vocês sabiam, irmãos, que eu dependo muito das orações de vocês? Se vocês querem ver um homem ungido aqui no púlpito, orem por mim, para que Deus me dê inspiração, para que Deus me ajude, para que Deus me abra mais o meu entendimento, para que eu receba mais dele para passar para vocês. Fazer essa mensagem que está na mão de vocês ter valor. Quando eu pegar aqui, quando eu meditar e sair da minha boca, isso aqui vai levar vocês para cima. Veja, e orem por mim, para que Deus me guie para a luz, ao que é a verdade. Vê, se eu estiver errado em minha explanação da Escritura, pois como eu disse aqui esta noite, eu não conheço muito acerca da palavra, isto é, da letra. Ele não era um homem que conhecia muito da letra intelectual, porque, irmãos, existem pessoas que nem crente é, mas conhece a letra, conhece a Bíblia, conhece livros de história, conhece muito, e nem crente é, estudioso. Agora aqui está um homem, aqui está eu, aqui está você, que somos simples, que temos que tomar isso para nós. Ele disse: pois como eu disse aqui esta noite, eu não conheço muito acerca da palavra do livro, eu conheço o autor muito bem. O que é melhor? Você conhecer o Senhor Jesus Cristo muito bem, ter intimidade com Ele muito bem? O que é melhor? Ou você conhecer toda a letra, todo o ensinamento dele, sem ter ele? É o mesmo que 1 Coríntios 13. O que adianta falar a língua dos homens, dos anjos, e não tiver amor? Adianta alguma coisa? Não adianta nada. É como um sino que tine, como um metal que soa. Quem não tem o Espírito Santo pode ter conhecimento de todo jeito, que não adianta nada. O Espírito Santo, o autor da palavra, é o tudo que nós temos que ter. Ter o conhecimento sem o Espírito não adianta, é o que ele vai falar aqui. Eu conheço o autor muito bem, aquele que o escreveu, o Espírito Santo. 15. Aqui em Jeremias, antes mesmo que ele fosse formado, isso aqui que eu quero que vocês peguem, antes das crianças, no ventre da mãe, antes de você nascer, ir no ventre da tua mãe, sair do seu pai e passar pela sua mãe. Seu pai é o portador da semente, a sua mãe é a terra que recebe a semente para gerar você. Nós somos terra. Isso é muito importante. Antes mesmo de nós
ser formado no ventre. Deus já conhecia cada um de nós. Deus já sabia quem eu seria, quem você seria. Deus já sabia que eu seria um pregador, que eu seria um ensinador, que eu seria um servo de vocês. E Deus já sabia, antes mesmo de você ser formado, Ele já sabia que você seria um que amasse ouvir a sua palavra, que você ia dar valor na palavra dele quando fosse pregada. Veja isso. Mesmo antes que ele fosse formado, Jeremias, antes mesmo que ele viesse ao mundo, aí você pensa em você, antes que ele tivesse sua primeira existência, antes que o germe viesse a ser um germe, ali Deus o conheceu. Ele disse que o santificou e o ordenou profeta para as nações, antes mesmo que ele nascesse. Vê? Agora, a primeira coisa que eu estou fazendo é para que se saiba disso, que é pela graça de Deus que qualquer um de vocês, todos nós, é salvo hoje. Tá? Não é por obra, não. Tem muita gente que fala, eu estou fazendo isso para ser salvo. Engano. Está sendo enganado, está enganando a ele mesmo. Você não é salvo pelo que você faz. Tua salvação é pela graça de Deus. É por aquilo que Jesus já fez por você. As obras, tudo que você faz, de adorar, de servir a Deus, de ser fiel, isso é uma gratidão por tudo que Ele já fez por você. Ele já te salvou. Amém? Amém? Aí está. Eu gosto disso. Que é pela graça de Deus que qualquer um de vocês é salvo hoje. Não foi sua vontade ser salvo. Veja bem, irmãos, não foi sua vontade ser salvo, foi Deus que quis te salvar. Foi Deus. Você procurou a salvação? Não, foi Deus que te procurou através de alguém. Alguém te convidou. E vocês podem ver que sempre alguém está te convidando. Sempre alguém está te chamando. E sabe quem é esse alguém? É o Espírito Santo, através do pastor, através do irmão, através da irmã, através do marido, através das crianças. Ô mãe, você não vai para a igreja hoje? É Deus. Ô mãe, por que não vai na igreja hoje? Eu quero ir cantar na igreja. É Deus. Eu quero ir para o culto. Deus nos salvou. Nós não procuramos salvação, é Deus que procurou nós. E quando Deus nos achou, nós recebemos de graça. Nós aceitamos o presente. O dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. E vida eterna é o quê? Salvação. Do quê? Da morte para a vida. Porque isso aqui é morte. Você pode ver que você está morrendo cada dia. Você está morrendo, os filhos tá indo atrás. Você vai ficando velho, os filhos vai ficando criança, adolescente, jovem. Irmãos, daqui 15 anos, 20 anos, essas crianças estão aqui no nosso lugar. Por isso que o que nós plantar dentro deles é a continuação que vamos ter na nossa família. Se você plantar Deus, vamos ter Deus nas nossas gerações da nossa família. Se você não plantar Deus, o que vai ter? Aí está a coisa. Eu gosto disso daqui. Agora, a primeira coisa que estou fazendo é para que se saiba disso, que é pela graça de Deus que qualquer um de vocês é salvo hoje. Não foi sua vontade ser salvo. O homem, por natureza, é uma rebelião contra Deus. Por isso que o maior inimigo teu é você mesmo.
O homem por natureza, por causa do pecado que entrou na raça humana. O homem por natureza é uma rebelião. Vocês sabem o que é rebelião, né? Não precisa explicar. Quando acontece uma rebelião dentro de presídio, dentro de penitenciária, uma rebelião dentro aí desses ajuntamentos de pessoas, morre muita gente, machuca muita gente, quebra, destrói. Então, irmãos, há uma luta dentro de nós. A nossa natureza, por natureza nós somos uma rebelião, por natureza humana do pecado, mas Deus enviou o seu Filho para nos salvar e mudar essa natureza nossa. Por isso que você não é o mesmo. Você pode analisar para você é antes de Cristo e hoje em Cristo. Você não está perfeito ou perfeita, mas você não é o mesmo. A tua cabeça é outra, você pensa mais. Você auto se domina, você se posiciona, você vai se acordando, você vai se amadurecendo, você vai crescendo. É como a estatura do varão perfeito. Aqui é um homem, esse aqui é você, ó. Base, fé, genuína na palavra, virtude, poder, uma coisa acrescentando uma outra, conhecimento, que é a revelação, a ciência de Deus. Temperança é como controlar a língua. Você deixa de ser um fofoqueiro, um mexeriqueiro, um boateiro. Você deixa de ficar usando a sua língua, as suas palavras para ofender, para maltratar, para falar mal das pessoas. Você começa a ter temperança, você começa a ter autocontrole, você começa a falar coisas boas. Se você não tiver nada que falar a respeito de uma pessoa, você não fala nada, você não critica, você não expõe ela. Porque a temperança de Deus está em você. A paciência com o irmão, paciência com o pai, paciência com a mãe, paciência com o marido, paciência com a esposa, paciência com o pastor, paciência com os mais velhos, anciões, que não é fácil. Nós mais novos, ter paciência com os mais velhos é difícil. Até parece que nós não vamos ficar velhos e depender do mais novo ficar ter paciência conosco. Por isso que do jeito que nós tratamos os mais velhos, é do jeito que nós vamos ser tratados lá na frente. Quantas pessoas que maltratam os anciões? E é um pecado isso. Não devemos maltratar os anciões, devemos cuidar deles. Amém? Isso é tremendo, irmãos. Eu gosto disso daqui. Aleluia. Veja, não foi sua vontade ser salvo. O homem por natureza é uma rebelião contra Deus. E ele se rebelou no jardim do Éden, caiu da graça, que é da vida eterna, e fugiu de Deus. Então o homem por natureza é um fugitivo de Deus, e se escondeu de Deus. E é da natureza do homem fazer isso. Agora a Bíblia também diz que dons e chamadas são sem arrependimento. Não é o que você arrependeu, não é nenhuma de suas justiças, nada disso, não. Dons e chamadas são sem arrependimento. Romanos capítulo 11, versículo 29. É o conhecimento prévio de Deus, de que Ele tem. Eu creio que Deus no jardim do Éden, antes do jardim do Éden, eu creio que Deus conhecia o fim desde o princípio. Nós vamos terminar aqui no parágrafo 17. Nós vamos finalizar isso aqui. Eu creio nisso, você crê? E que tudo no grande relógio, o grande quadro, está se movendo.
e nada pode impedi-lo. Pensamento de Deus, quadro que Deus viu, relógio, tempo de Deus. Vai acontecer exatamente conforme o que Deus disse que aconteceria. Então não tem como você fugir das lutas, das vitórias. As lutas, primeiro, depois que passa, vitória. Não existe vitória, alegria, conquista sem você pagar um preço, sem você enfrentar obstáculos. Para você ganhar o pão de cada dia, o que você tem que fazer? Você tem que levantar cedo, ir lá para o lugar de trabalho, seja na roça, seja na escola, seja onde for. É uma luta o dia inteiro. É luta, é tribulação, problemas com parceiros, colegas de trabalho. É luta o dia inteiro. Mas quando dá a hora ali, 5 horas, que é a hora de encerrar, que você bate o cartão, que você encerra, o que você faz? Você pode agradecer, graças a Deus, eu venci o dia, eu ganhei o meu dia, estou levando o pão para casa. É uma vitória. Isso falando natural. E o espiritual é a mesma coisa. Quando você vence as suas fraquezas, quando você vence aqueles maus hábitos, quando você vence tudo que você tem em você que te prejudica, então você tem uma vitória sobre aquilo. Isso é tremendo, irmãos. Veja, vai acontecer exatamente conforme o que Deus disse que aconteceria. Agora penso que você e eu, e a melhor coisa que podemos fazer, aconselhando-os como servo de Deus, é o que eu tenho feito, passando cada palavra que estou dizendo, porque compreendo que estou em contato hoje com cerca de 6 ou 8 milhões de pessoas. Sabem quantos contatos que eu estou através da internet agora no mundo todo? Quase 8 bilhões, porque a internet ela é mundial. Eu estou em contato, a internet transmitindo para o mundo todo. Aqui o profeta diz 6 milhões de pessoas. Elas observam as palavras que eu digo. Então tem pessoas que observam, eu coloco no meu status. Só um chip meu tem mais de 1.200 contatos. Mais de 1.200. Que é o que eu trabalho. Então passa lá o store, status, né? Então tem muitas pessoas visualizando. Aquele que para um pouquinho para ouvir, ele vai me ouvir e me conhecer quem eu sou, e ele vai ter a oportunidade de ser salvo, de ouvir a palavra, ou de rejeitar e ser condenado, porque Jesus falou: quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a oportunidade vem para todos. Aí está. Elas observam as palavras que eu digo, pensam o que eu digo. Eles, o mundo nominal, a igreja. Aí ele cita aqui, médicos, advogados, monarcas, observando. Tem estado nas reuniões. Grandes homens têm sido curados. E eles têm observado isso. Reuniões, grandes homens têm sido curados e eles têm observado isso. Eles o registraram, eles escrevem e me dizem, mas muitos deles são como Nicodemos. São João 3. Foi ter com Jesus de noite e disse: eu sei que tu és mestre, vindo de Deus, que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. São João 3. Mas Jesus disse para ele: aquele que não nascer de novo não pode entrar. E Nicodemos não teve a luz disso. Ele achava que nascer de novo era voltar para o ventre da mãe. Ele estava pensando uma coisa carnal, física. E Jesus diz: é da água e do Espírito. É o novo nascimento, é a nova vida. Irmãos, esse nascimento carnal é um nascimento de fim, mas o nascimento espiritual da palavra é o nascimento eterno.
Veja, Nicodemos, não? Eles vêm à noite, os grandes homens, ou escrevem, ou algo assim, mas tem medo de vir à plataforma e dizer: eu tomo posição nisso, eu creio nisso, isso é a verdade. Por causa do quê? Por causa da posição da vida. Mas Jesus falou para aquele jovem rico: louco, se eu te perdi a alma essa noite, o que você vai fazer com toda a riqueza? Depois que vai para o caixão, o que vai fazer com os bens? O que adianta, irmão? Ser um milionário agora, ter tudo agora sem Jesus? Morreu, vai para o cemitério, o que vai fazer com isso? A maior riqueza é essa, a salvação. Por isso que dê valor. Dê valor na tua salvação. A salvação é a fé na palavra, é você crer na palavra. Ainda que o seu corpo seja todo defeituoso, ainda que você não tenha nenhum bem material aqui de luxo, mas você tem Jesus. Jesus é a certeza absoluta da nossa riqueza, da nossa vida eterna. Tem riqueza maior do que os filhos sadios? Tem riqueza maior do que você poder respirar o ar puro e saber que se Jesus vier hoje, você irá ao encontro dele? Amém, irmãos? Nós vamos parar aqui no parágrafo 17 e nós continuaremos na próxima semana. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé. Eu não sei se os irmãos conseguiram, eu tive um pane na internet e o tempo não deu para mim. Eu deveria ter reiniciado e não reiniciei, mas que Deus possa abençoar os irmãos que esteve conosco, né? Que Deus, os irmãos que ficou conosco até a hora que a internet estava transmitindo, a irmã Vantuza, Deus abençoe ela, né? A irmã Daiane também, lembrando ali, o Val, todas as crianças, o Rosingrei, e também o pastor Jucimar lá de Feira de Santana, Deus abençoe ele, toda a família, no nome do Senhor Jesus Cristo. E também a minha mãe, Deus abençoe minha mãe, irmão Joaquim Guido, Deus abençoe, a tia Helena também, que é minha mãe, e a tia Rosa Francisca, e os demais irmãos que estão conosco, né, sempre participando, a irmão Zé Carlos, a irmã Isabel, a irmã Cacildo e o irmão Geraldo. Deus abençoe os irmãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos agradecer, vamos orar, e a bênção continua no sábado que vem. Os irmãos tragam essa mensagem que nós vamos estar, e vocês estudam ela, estudam. Eu até tinha comentado para os irmãos que desejarem ter um destaque daquela que nós estudamos, né, que eu preguei o mês todo dentro dela, que foi a... Deixa eu ver se eu acho ali. Qual delas que foi? Alguns irmãos lembram? Minha cabeça deu um branco aqui. Aqui nós pregamos mês passado. Se vocês lembrarem, depois eu lembro, que a cabeça agora sumiu. É tantas mensagens que estão na minha cabeça aqui que eu não lembrei dessa. Amém? Que foi uma bênção para nós. Os chamados para fora, saindo fora do arraial. Amém? Nós estudamos os chamados para fora e depois saindo fora do arraial, que eu mandei o PDF para os irmãos. Amém? Os irmãos que tiraram destaque, depois se quiser é só trazer um papelzinho, né? E pôr aqui que a gente tem a participação. Amém? Então vamos orar agradecendo. Sexta-feira, sábado que vem, melhor dizendo, a bênção continua. Oremos. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos deu de poder vir à casa do Senhor, de poder alimentar nossa alma, Senhor. Os irmãos vão voltar para os seus lares melhor do que entrou, as crianças abençoados. Guarda eu no retorno de volta e proteja meus irmãos, ó Pai, também. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor guarde cada um, cada família, os irmãos que não puderam ouvir, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando a cada um e protegendo, Pai, e o final de semana, e a nova semana que começa amanhã, e o decorrer da semana, tudo que tem que acontecer, todo controle, livra nós de todo perigo, de todo mal. É a minha oração, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, até nos encontrar.
Amém. Aleluia. Se a irmã quiser levar da Vantusa, leva, porque amanhã ela já está de volta.